Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um resumo do SPR3. Para você que é uma pessoa sábia, próspera e rica. Galera, hoje nós estamos virando a chave 13 e a chave 13 ela é dados, sempre do lado, o algoritmo do lado esquerdo é o que a gente precisa focar nele. Então é dados versus histórias. Esse é o algoritmo de hoje. E o Pablo deixou pra gente aí alguns exemplos aí. Que é o seguinte, dados, ele é para emocionar, ele emociona. E história, a gente tem que questionar sempre, o tempo inteiro. Por quê? Porque os dados, ele está na frequência, ele é frequência. E a frequência muda o acesso. O que é a frequência? A frequência é o nível de energia que você põe em algo. Ou seja, a dedicação que você tem em alguma coisa, aquela frequência de fazer sempre a mesma coisa. Isso vai se tornando dados. Aquilo ali não é uma história, é dado. Você fez aquela história se transformar num dado. E ele pediu para a gente confiar sempre em Deus. Em Deus nós confiamos, o resto nos traga dados. Por que traga dados? Porque senão a gente vai acreditar em historinhas de todo mundo. Porque todo mundo conta uma história. Até você conta história para você mesmo, eu conto para mim mesmo e cada um conta a sua história. A diferença é que muitas das vezes a gente não sabe como contar essas histórias. Porque todos nós também temos algumas histórias de superação. Essas histórias de superação, elas se transformam em dados. E isso é o importante, que a gente deveria contar. O resultado sempre, dados, né? Ele é para emocionar e a história é para a gente ser questionado. Por quê? Porque a gente tem que levar os dados para o campo racional, emocional, e a história para o racional, porque a gente tem que pensar naquela história. Vamos lá, um cara vem para você com uma historinha triste, pedindo dinheiro emprestado e lá. Você sabe que às vezes não é para nada ou para algo que, vamos dizer assim, muitas das vezes não tem nada a ver. O cara vive, ele deu esse exemplo lá, o cara vive passeando, viajando, não fez uma reserva de emergência, não pagou um plano de saúde, e aí a esposa dele estava grávida e ligou para o Pablo para emprestar um dinheiro para ela poder ter um filho no hospital particular. Ele falou, por quê? Ela está correndo risco de saúde? Tem alguma complicação na gestação? Não. Você não deixou o dinheiro guardado? Não. Então, tipo assim, eu não sou o marido dela, que é o marido dela é você. Você vai ter que correr atrás disso daí e tentar, dar o que ela precisa. Não ele que não é o marido. E caso tivesse que nascer num hospital público, nasceria normal. Não tinha problema, não tinha nenhuma anormalidade na gestação dela. Então, se ele cai numa historinha dessa, ele ia emprestar o dinheiro só porque ele tem dinheiro. O doutor acha que ele tinha obrigação de dar esse dinheiro. E não é assim que funciona. Então, as historinhas normalmente nunca vão dar em nada. Tá? Então, contra fatos, dados, tem que argumentar. Toda vez que, mesmo que tenha dados, né, você tem que argumentar também, tá? Porque como você vai fazer ter certeza daquele dado se você não questionar? Então, a história você questiona, dados também você questiona, para ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. Normalmente a história não vai ser, então você vai descartar ela quando você descobrir. Diferente do dado. Aí ele fala sobre storytelling, que é sobre uma história que vai te agregar, né? Vai te levar para a próxima fase. O que é isso, storytelling? É aquela história sua, de superação, aquela história que eu falei no começo, que te levou a um nível superior, que te levou a um nível maior, que trouxe você até onde você está. Ele deu alguns exemplos do trabalho, do casamento dele e tal. Eu também, na época que eu fui casar com minha esposa, a gente não tinha R$1 no bolso, não tinha nada. E mesmo assim a gente falou, vamos casar. Marcamos a data, ela falou, como? Eu vou marcar a data primeiro. Marcamos a data, corremos atrás de tudo. E no final acabou dando tudo certo, saiu quitado o casamento. Mas por quê? Porque a gente decidiu. Então essa é uma história que deve ser contada. E fora as outras, né? Então cada um tem sua história de storytelling, que é uma história de superação. Diferente da historinha que a gente conta só pra gente tentar nos consolar de algo que não fizemos ou não deu certo. Essa é a diferença. Então uma história é um cheque sem fundo, é um cheque, ela tem que ter fundo, senão ele vai voltar, entendeu?
Por isso a diferença da historinha. E depois que isso acontece, isso vira um dado, né? Depois que essa storytelling, ela vira uma história que foi investigada e aquilo é um fato, é real, aquilo virou um dado. Então a gente tem que entender o seguinte: a realidade é absoluta e a percepção é relativa. Ou seja, depende de quem está enxergando, né? Uma coisa é a sua história, outra coisa é a minha história. O ponto de vista são diferentes. Então, uma percepção, ela é aplicada e ela é transformada em realidade. Você tem uma percepção de alguma coisa, acredito naquilo e transforma aquilo em realidade. Uma história real. Ele falou que tem duas percepções, a ativa e a receptiva. A receptiva você só vai aceitar se tiver dados, né? Aquela recepção ativa. E as demais você não pode criar, e as pessoas que se virem. Você não pode acreditar naquilo ali. E a pessoa vai ter que se virar com as consequências dela, né? Como eu disse, da historinha do rapaz que foi pedir dinheiro emprestado. Era a esposa dele que queria ter um filho no particular e ele teria que ter se planejado para isso antes, não sair de última hora pedindo dinheiro emprestado para quem não tinha responsabilidade com aquilo, né? E ele colocou aqui: Deus criou a realidade e a gente fica fazendo as percepções dela. Então, se você aprender o que é percepção, você vai construir um storytelling da sua vida, ativo para mudar a forma que as pessoas te enxergam. Aquilo ali, aquela história de superação que você tem, que você praticou, deu certo, e aquilo ali vira um dado, beleza? E ele passou pra gente aí 3 exercícios pra gente fazer, 3 experiências, na verdade, pra gente virar. A primeira: se você não pratica esportes, você deve puxar dados da sua saúde. Então você vai medir seu IMC, você vai dar uma nota para o seu corpo, como é que você está, se você está feliz com ele ou não, se ele está sendo um corpo funcional. O que é funcional? Se eu consigo fazer um exercício sem ficar morrendo, se eu consigo dar uma corrida sem perder o ar, se eu consigo me alongar bem, entendeu? Isso é o primeiro exercício. Você vai dar uma nota para você, para o seu corpo, e você vai ter dados dele. Você vai medir seu IMC, você vai medir sua gordura corporal, medir do seu abdômen, essas coisas. A segunda experiência: quais são as suas 5 melhores histórias? Você vai listar as suas 5 melhores histórias para você transformar isso no storytelling. Então você vai, qual a sua história de superação? Lista 5 delas, né? E faça esse storytelling delas. E a terceira, você vai refletir sobre os seus desafios e metas e listar 3 histórias que você está contando para você. 3 historinhas, não storytelling, historinhas que você conta para você de repente você não consegue subir de nível porque você está contando essas historinhas para você mesmo. Então são as 3 experiências que ele colocou para a gente gerar nessa chave aí, beleza? Até a próxima aula, fiquem com Deus, abraço.